Capítulo 9. Uma base robusta ou frágil. As necessidades irredutíveis das crianças. Um dia, em 1997, Rafi Cavoukian acordou de repente às 6 horas da manhã. Sobressaltei-me na cama, contou-me ele, boquiaberto, com os olhos arregalados e as palavras honrar a criança dançando bem na frente dos meus olhos como expressão de uma filosofia. Na década seguinte, o mundialmente querido trovador infantil, Rafi Cavoukian, tirou uma folga do palco e do estúdio de gravação para se dedicar a imaginar, possibilitar e defender um mundo que honrasse as crianças. Ele até hoje mantém esse compromisso. Ao falar sobre isso, brilha com o mesmo entusiasmo, brincalhão e o mesmo respeito profundo pelos jovens que permeiam sua música. Eram essas mesmas qualidades que inspiravam meu filho Aaron, quando pequeno, a se fantasiar no Halloween como seu herói da música, com direito a ukulele e barba pintada no rosto. No fundo, honrar a criança significa respeitar a pessoa, diz Rafi. As crianças estão aqui para aprender a própria canção. A questão das necessidades de desenvolvimento das crianças não é nem abstrata, nem sentimentaloide. Ela é de uma importância prática urgente. Embora muitas vezes nos refiramos à infância como os anos de formação, nossas normas sociais são um testemunho consternador de nossa valorização de quão formadores esses anos realmente são, de exatamente quanto está sendo formado. As implicações individuais e coletivas são muito maiores do que tendemos a imaginar. Descobrimos quem somos de dentro para fora, diz Rafi. O que está sendo formado não é nada menos do que a sensação de ser humano. E eu estou escolhendo com cuidado as minhas palavras, a sensação de ser humano. Nossa cultura muitas vezes subordina o conhecimento sentido ao intelecto. Esse sistema de classificação invertido subverte a forma de criar nossos filhos, o que, por sua vez, serve para reforçar o erro de alto a baixo na cultura. Nós somos, acima de tudo, afirma o cantor, criaturas do sentir. A ciência concorda com Rafi. O neurocientista Antônio Damasio explora a primazia do sentimento em seu contundente livro O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. A natureza parece ter construído o aparato da racionalidade não só por cima do aparato da regulação biológica, mas também a partir dele e dentro dele. Escreve o autor. Regulação biológica significa o funcionamento das estruturas homeostáticas e emocionais do nosso cérebro. E corpo que antes e depois do nascimento estão muitos meses à frente do córtex pensante, córtex pré-frontal, na fila do desenvolvimento, da mesma maneira que no contexto mais amplo, o precederam em muito ao longo da evolução da espécie. Essas áreas do sistema nervoso formam a estrutura inconsciente dos nossos pensamentos e sentimentos conscientes e, portanto, de nossos atos, de nosso comportamento. Os primeiros elementos da composição psicológica de uma criança a se estabelecerem são os mais formativos do seu horizonte de vida, observa Jean Lidloff. O que ela sente antes de conseguir pensar é um poderoso determinante do tipo de coisa em que ela pensa, quando o pensamento se torna possível. Na realidade, o impacto vai muito além do conteúdo dos seus pensamentos. Pesquisas mostraram, sem sombra de dúvida, que experiências precoces moldam comportamentos, padrões emocionais, crenças inconscientes, estilos de aprendizado, dinâmicas relacionais e a capacidade de manejar o estresse e de se autorregular. O novo conhecimento é bem resumido em 2 parágrafos curtos de um artigo publicado na revista Pediatrics, periódico oficial da Academia Americana de Psiquiatria. Seus autores são ligados ao que talvez seja o principal instituto do mundo dedicado à infância, o Centro da Criança em Desenvolvimento da Universidade de Harvard. Abre parênteses. A arquitetura do cérebro, abre aspas, a arquitetura do cérebro se constrói por meio de um processo em andamento, que começa antes do nascimento, no útero, adentra a idade adulta e estabelece ou uma base robusta ou uma base frágil para toda a saúde, aprendizado e comportamento que se segue.
A interação dos genes com as experiências literalmente molda os circuitos do cérebro em desenvolvimento e é criticamente influenciada pela reatividade mútua do relacionamento adulto-criança, em especial durante os primeiros anos da infância. Fecha aspas. Em outras palavras, o desenvolvimento inicial prepara o terreno sólido ou movediço para todo o aprendizado, comportamento e saúde ou falta de saúde que virão. As palavras dos pesquisadores, se levadas ao pé da letra, poderão chamar nossa atenção para muita coisa em nossa atual cultura que grita por uma reforma imediata. Se a emoção é o terreno da cognição, os relacionamentos são as placas tectônicas que moldam esse terreno. Entre eles, as primeiras interações emocionais de uma criança com o cuidador ou com os cuidadores que a protegem, sua principal influência no modo como o cérebro será programado. Aqui também o inconsciente vem em primeiro lugar, seguido por coisas como o intelecto, o córtex pré-frontal. Nas palavras do renomado psiquiatra do desenvolvimento Stanley Greenspan, a principal arquiteta da mente é a interação emocional, não a interação intelectual. Dada essa ordem de funcionamento, número 1, sensação de segurança das crianças. Número 2, sua confiança no mundo. Número 3, suas relações com os outros. Número 4, acima de tudo, sua conexão com suas próprias e autênticas emoções. Dependem da disponibilidade constante de cuidadores, sintonizados, não estressados e emocionalmente confiáveis. Quanto mais estressados ou perturbados seus cuidadores, mais precária será a arquitetura emocional da mente da criança. Se isso soar uma acusação aos pais, essa não é nem de longe a minha intenção. Correndo o risco de me repetir em excesso, permita-me afirmar mais uma vez que culpar os pais não é só cruel e injusto, mas tampouco faz sentido. Basta dizer que a qualidade dos primeiros cuidados é determinada em grande parte, de modo decisivo, até pelo contexto societal em que eles ocorrem. Como veremos adiante, as crianças são cada vez mais atacadas por um acúmulo de poderosas influências sociais, econômicas, culturais, que atropelam e, sob muitos aspectos, subjugam seu aparato emocional interno a imperativos que nada têm a ver com seu bem-estar, que são, na verdade, inimigos do crescimento saudável da mente. Segundo Greenspan, esse crescimento está sendo seriamente ameaçado por instituições e padrões sociais modernos. Há um descaso crescente pela importância das experiências emocionais que constroem a mente em quase todos os aspectos da vida diária, inclusive na criação dos filhos, no ensino e na vida familiar. Podemos ver o resultado na quantidade crescente de crianças, adolescentes e jovens com supostas doenças mentais, como TDAH, depressão e ansiedade, ou apresentando comportamentos de automutilação, em particular ou nas redes sociais. Como disse Gordon Neufeld numa sessão do Parlamento Europeu em Bruxelas, o desabrochar do potencial humano é espontâneo, mas não inevitável. Todos nós envelhecemos, mas nem todos viramos adultos. Criar verdadeiramente um filho, portanto, seria conduzir essa criança ao seu pleno potencial como ser humano. Por que então, em nossa cultura moderna, fracassamos cronicamente em alcançar esse objetivo? O problema começa com não conseguir entender as necessidades da criança em desenvolvimento. Neufeld resume com eloquência o que toda criança, independentemente do seu temperamento, precisa em primeiro lugar. As crianças devem se sentir convidadas a existir na nossa presente, exatamente como são. Com isso em mente, a principal tarefa dos cuidadores, além de prover o necessário à sobrevivência da criança, é transmitir-lhe, com palavras, com atos e, acima de tudo, com a presença energética, uma mensagem simples. Qual? De que ela é exatamente a pessoa que eles amam, acolhem e desejam. A criança não precisa fazer nada, nem ser diferente sob qualquer aspecto para conquistar esse amor dos pais. Na verdade, ela não pode fazer nada, porque esse abraço de aceitação não tem como ser conquistado, tampouco é passível de revogação. Ele não depende do comportamento,
nem da personalidade da criança. Ele simplesmente existe ou não, quer a criança esteja sendo boa ou má, levada ou comportada. Sendo assim, devemos ignorar comportamentos perigosos ou inaceitáveis? Não. Isso tampouco seria uma coisa amorosa de se fazer, já que entre as necessidades das crianças estão também a condução e a orientação, que incluem o estabelecimento de limites. O que fazemos, isso sim, é nos esforçar ao máximo para monitorar e neutralizar atos indesejados a partir de um lugar de amor incondicional, um modo de ser que leva as crianças a entenderem que nada que elas façam vai ameaçar a relação, mesmo que suscite uma raiva momentânea ou demande correção. Operar a partir dessa atitude pode inclusive nos permitir ver o mau comportamento, entre aspas, da criança sob uma perspectiva mais ampla e compassiva. Talvez ela esteja expressando uma necessidade frustrada, uma comunicação não ouvida, uma emoção não processada. Nós entendemos e reagimos às necessidades e emoções que a criança está expressando com ações, em vez de simplesmente punir o comportamento e expulsar ou proibir a emoção. O que Neufeld diz sobre o amadurecimento ser espontâneo, mas não inevitável, é fundamental. A mesma evolução que ao longo de muitos milênios nos tornou criaturas sociáveis e empáticas pressupõe também um tipo específico de ambiente de desenvolvimento, ou para remeter ao capítulo 8, tem essa expectativa. Nós, de fato, nascemos para o amor, afirma a autora de ciência Maya Zalavitz e o psiquiatra infantil e neurocientista Bruce Perry. Mas os presentes da nossa biologia são potenciais, não são garantias. Determinados tipos de experiência regam as sementes do amor e da empatia que a natureza plantou em nós. Na falta dessa nutrição constante, o crescimento ficará comprometido. A essência dessas experiências pode ser expressada numa só palavra: segurança. Daniel, meu filho mais velho e coautor desse livro, Daniel Maté, identifica a falta de segurança como um aspecto central de suas próprias lembranças mais antigas. Eu não sabia o que poderia acontecer, disse ele, porque tudo virava de cabeça para baixo a qualquer instante, dependendo da disposição de vocês dois ou do estado da relação de vocês em determinado dia. Quando eu era pequeno, tinha pesadelos recorrentes em que o chão se abria debaixo dos meus pés e eu caía para uma outra dimensão. E lá a mesma coisa acontecia. Não é difícil decifrar esses sonhos. No mundo da minha infância, o piso não era o piso. Falta de segurança emocional. De fato, sem um piso de apego seguro, é difícil para alguém jovem sentir qualquer chão sólido em que a vida possa ser vivenciada. Apesar de todo o amor que sentíamos por nossos 3 filhos, Rai e eu, não sabíamos como proporcionar um ambiente de estabilidade que eles requeriam, pois em nossos primeiros anos de vida tínhamos deixado de ter alguns cuidados essenciais. A organização de nossa vida no fim do século XX tampouco nos ajudou a criar o entorno necessário. Devido às tensões da nossa relação e às minhas tendências ambiciosas e compulsivas em relação ao trabalho, engessadas e intensificadas pelas exigências da formação e da prática da medicina. Estávamos longe de ser o único casal com essas limitações. De onde vem uma sensação de segurança? Mais uma vez o ingrediente-chave, suas interações carinhosas e sintonizadas com os cuidadores. Um estudo da Universidade de Duke, feito em 2010, revelou que o cuidado e o carinho no início da vida tem efeitos positivos duradouros na saúde mental em boa parte da idade adulta. Os cientistas examinaram quase 500 binômios mãe-bebê, registrando o afeto das mães com seus filhos de 8 meses e dividindo-as em categorias como carinhosa ou ocasionalmente negativa, ou tátil ou extravagante. Mais de 3 décadas depois, 30 anos, os filhos crescidos eram submetidos a uma bateria de testes de saúde mental para avaliar seu nível de ansiedade e de perturbação emocional. Descobriu-se que os adultos que tinham recebido os maiores níveis de afeto materno na primeira infância tinham os níveis mais baixos de perturbação.
O líder da pesquisa se arriscou a dizer que talvez demonstrar afeto nunca seja demais. Da perspectiva de políticas públicas, os achados certamente se somam às pesquisas segundo as quais deveríamos conseguir proteger tempo para mães e pais poderem ser mais afetuosos com seus filhos. Considero um sinal de insanidade cultural o fato de algo tão elementar, tão essencial, estar tão ameaçado que precisamos insistir com os responsáveis por políticas públicas para que o protejam. Durante muito tempo, partiu-se do pressuposto de que os bebês eram impelidos a se apegar aos cuidadores só por causa de sua dependência e vulnerabilidade em relação a alimento, calor e abrigo. Hoje sabemos que as necessidades sociais e emocionais estão igualmente codificadas em nosso circuito neural pela evolução e que nosso desenvolvimento ideal requer que elas sejam supridas. O neurocientista Jack Panksepp nomeou o aparato cerebral que governa essas necessidades sociais e emocionais de sistema do pânico-luto. Porque assim como o alarme de um carro, essas são as emoções ativadas na ausência de um apego seguro. O recado é: somos programados para nos apegar, para nos conectar uns com os outros, algo que conseguimos fazer graças ao vínculo precoce com os nossos cuidadores. Não só isso, mas a programação cerebral funciona nos dois sentidos. Os bebês, nas palavras de Panksepp, nasceram para chorar, justamente para ativar as estruturas cerebrais de cuidado e comportamentos afetuosos dos seus pais, algo que ele denominou sistema do cuidar. Refletir sobre isso me levou de volta ao diário da minha mãe. Dessa vez o diário não tinha nada a ver com a guerra, nem com nazistas, era apenas uma mulher de 24 anos, tentando amar seu bebê dentro das restrições das normas culturais, incluindo conselhos médicos que contrariavam seus instintos maternos. Segundo a prática da época, o médico orientou que eu fosse amamentado de acordo com um cronograma rígido. Sendo a obediente filha de um médico, minha mãe temeu desobedecer. Ainda no hospital, quando eu estava com poucas semanas de idade, ela escreve: "Agora você está me dando trabalho." Para variar, berrou da meia-noite e meia até as 2 da manhã, quando a enfermeira apareceu e sugeriu que eu o amamentasse pelo menos um pouquinho, então finalmente dormiu. "Meu filho comilão, eu com certeza preciso lhe avisar que não podemos transformar isso num hábito. Na verdade, em breve vamos ter de eliminar a mamada das 7 da manhã. Acredite, meu precioso filhinho, meu coração se parte ao meio quando eu escuto choramingar suas amargas queixas. Mas você agora já está bem grandinho para entender que, me perdoe, a noite é feita para dormir e não para comer." Fecha aspas. Essa era minha mãe, seguindo ordens médicas e, portanto, por 90 longos minutos, suportando minhas desesperadas vocalizações, os bebês nasceram para chorar, né? E o seu próprio desconforto emocional para ativar as estruturas cerebrais de cuidado e comportamentos afetuosos dos pais. E lidando com isso da melhor maneira de que era capaz, usando um senso de humor seco, que seria sua marca registrada até sua morte em 2001. Quando revisito esse material hoje, versado na neurobiologia do apego mãe-bebê, vejo uma jovem cujo cérebro, o instintivo sistema do cuidar, descrito por Panksepp, está em conflito com a norma cultural de sua época. Ao sucumbir aos ditames antinaturais das autoridades médicas, seu coração de mãe sofre. E o bebê dessas páginas hoje amareladas, o que ele vivenciou? Umas 3 décadas depois, 1975, Jean Lidloff alertou os leitores de sua obra The Continuum Concept da moda atual de deixar o bebê chorar até ele se cansar e desistir, prostrar-se e se transformar no, entre aspas, bebê bonzinho. E eu de fato me tornei um bebê bonzinho. Ainda com 4 ou 5 anos, ficava deitado na cama antes de o dia raiar, suportando estoicamente as pontadas de dor de uma otite média e choramingando baixinho para não incomodar o sono dos meus pais. Embora isso sem dúvida seja o total oposto das intenções da maioria dos pais e mães. Uma criança cujo choro não se reage, que não é alimentada nem abraçada junto ao calor do corpo do pai ou da mãe, quando incomodada,
aprende uma lição clara, ainda que tácita, implícita, que as suas necessidades não serão providas, que ela precisa se esforçar constantemente para encontrar descanso e paz, que não pode ser amada do jeito que é, o amor incondicional, né? Ao sobrecarregar o sistema de pânico, luto do meu cérebro, a não reatividade da minha pobre mãe também ajudou a programar o meu cérebro para as minhas tendências crônicas que expressam a ativação excessiva desse sistema, a ansiedade e a depressão. Quando o nosso cérebro não recebe todo o devido cuidado, escreve Darcy Narvaez, ele se torna mais reativo ao estresse e mais sujeito a ser dominado por nossos sistemas de sobrevivência, medo, pânico e raiva, como se eu não soubesse. A questão passa a ser: quais são as necessidades irredutíveis da criança? Disse Gordon Neufeld. Irredutível, no seu entender, seria uma necessidade de que a criança não pode prescindir, de maneira a alcançar o potencial com que a natureza lhe dotou. Aquela necessidade que não provida acarretará consequências negativas. Como disse Gordon ao Parlamento Europeu, o segredo para se tornar plenamente humano, tanto no sentido evolutivo quanto no sentido emocional, não é o ensino, o aprendizado ou a genética, e sim o verdadeiro amadurecimento. E não se pode ensinar amadurecimento. Tampouco se pode fazer uma criança alcançá-lo por meio da insistência, de tentações ou da coerção. O que devemos fazer é garantir as condições de desenvolvimento que satisfaçam suas necessidades inegociáveis. A partir daí, a natureza mais ou menos se encarregará do resto. Segundo a astuta formulação de Neufeld, a maturidade humana tem 4 necessidades que são irredutíveis. Essas 4 necessidades são, ao mesmo tempo, simultâneas e construídas umas sobre as outras como uma pirâmide. Convido você, leitor, a refletir sobre quão bem nossa cultura satisfaz ou deixa de satisfazer para nossos filhos. Necessidade número 1, a relação de apego. Uma sensação profunda de contato e conexão das crianças com seus responsáveis. Observe como minha própria expectativa neural em relação a esse assunto, instilada no meu eu bebê, por milênios de evolução, foi frustrada logo em meus primeiros dias e semanas de vida. Não esqueça que o que importa é a sensação de apego que a criança tem. Isso não tem nada a ver com quanto a mãe ou o pai a amam ou se sentem conectados com ela. Muitos pais e mães, jovens e bem-intencionados, entre os quais eu e minha mulher nos incluímos, cometem o erro de julgar a relação pelo que eles estão sentindo, pelo tanto de apego que eles estão vivenciando. No entanto, o que faz a maior diferença não é o que é enviado, mas o que é recebido pela criança. É preciso pais e mães relativamente maduros e com uma grande rede de apoio que lhes permita se sintonizarem com as necessidades emocionais da criança, independentemente das próprias necessidades emocionais. Necessidade irredutível número 2, uma sensação de segurança, no apego que permite à criança descansar do trabalho, de ter que conquistar o direito de ser quem é e do jeito que é. Uma vez estabelecida a segurança básica, a criança pode relaxar. Essa é a condição que Neufeld identifica como descanso, em que a criança não precisa se esforçar para se vincular ao pai ou à mãe, nem para manter o equilíbrio de contato adequado. Esse estado de descanso é o solo em que as raízes do desenvolvimento saudável podem se fincar. A partir daí, podemos esperar que decorra o crescimento emocional, social e intelectual. Apesar do amor da minha mãe por mim, fui basicamente posto para trabalhar desde o momento que nasci. Não há descanso para os inocentes. Ao contrário da sua afirmação aflita e tentando ser bem-humorada, de que eu deveria ser um menino bem grandinho para entender que a noite é feita para dormir e não para comer, antes de completar 3 semanas de idade, ainda faltavam anos para eu ser fisiologicamente capaz de entender o que quer que fosse. Quanto mais que minhas necessidades eram negociáveis. Necessidade irredutível número 3. Permissão para sentir as próprias emoções, em especial o luto, a raiva, a
a tristeza e a dor. Em outras palavras, segurança para ficar vulnerável. Como a emoção é o motor do amadurecimento, quando as crianças perdem a sensibilidade emocional, elas ficam empacadas na própria imaturidade, explica Neufeld. Para as emoções permanecerem acessíveis, o entorno precisa permitir que elas sejam expressadas com segurança, ou seja, a expressão de sentimentos pela criança não pode ameaçar a relação de apego com o pai e com a mãe. Por motivos que já começamos a vislumbrar, muitas crianças na nossa cultura se isolam dos próprios sentimentos autênticos. E como não fazê-lo, considerando as expectativas conformistas da sociedade, amplificadas por conselhos generosos a pais e mães, dados por, entre aspas, especialistas em comportamento. Considere a orientação do psicólogo e autor de enorme sucesso Jordan Peterson. Abre aspas. Uma criança com raiva deve ficar sentada sozinha até se acalmar. Só então se deve autorizar que ela retorne à vida normal. Isso significa que quem vence é a criança e não a sua raiva. A regra é: venha ficar conosco assim que for capaz de se comportar como deve. Esse é um arranjo muito bom para a criança, para o pai, para a mãe e para a sociedade. Fecha aspas. Mas será mesmo? Repare no pressuposto. A raiva numa criança pequena não é nem normal nem aceitável, contrariando sua necessidade inata de acolhimento incondicional. Qualquer reação positiva à criança deve ser absolutamente condicional. Ou seja, ela não deve ser aceita como quem é, apenas como está sendo. O problema é o seguinte: mesmo que a mãe ou o pai vençam esse, entre aspas, jogo de modificação comportamental, a criança vai se perdendo. Nós lhe instilamos a ansiedade de ser rejeitada caso seu eu emocional venha à tona. E isso tem um preço alto para a saúde, tanto física quanto mental. Embora a expressão de uma emoção possa ser inibida, ou mesmo sua experiência consciente bloqueada, a emoção em si é uma energia impossível de se destruir. Ao banir da consciência os sentimentos, nós apenas os trancamos em um subsolo de emoções que continuarão a assombrar muitas vidas. Eu sei por experiência própria que o endurecimento precoce no meu coração, a minha própria dor, me protegeu não só do luto, mas também da alegria. Redescobrir a alegria, ou melhor ainda, descobri-la pela primeira vez, continua sendo parte da minha jornada de vida até hoje. Quarta necessidade irredutível de toda criança: a experiência do livre brincar para poder amadurecer. Em vez de uma atividade frívola e infantil que deve ser superada, a brincadeira é uma exigência para o desenvolvimento saudável de todas as espécies mamíferas. Jack Panksepp cunhou um nome para o sistema neuronal que governa a recriação genuína, sistema que existe em conjunto com o sistema de pânico-luto e o sistema de cuidar. É o sistema de brincar, escreveu ele. Pode ser especialmente importante no desenvolvimento epigenético e no amadurecimento do neocórtex. Uma falta de vínculo seguro na infância e uma falta de brincadeira nessa primeira fase, declarou ele, podem contribuir para a gênese de distúrbios como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, bem como da irritabilidade e da violência em adultos. O brincar autêntico, sem objetivos, interativo, que mobiliza a alegria e a imaginação, e algo mais raro do que nunca hoje em dia presencial, não pode ocorrer quando as crianças vivem em condições de estresse ou condições de privação. E tampouco é compatível com estar distraído e hipnotizado pelas tecnologias digitais, questão problemática que vamos revisitar no capítulo 13. Se o objetivo geral do desenvolvimento é gerar nas crianças uma noção sentida de estar vivo num mundo que cuida dela, a sensação de ser humano, na maravilhosa expressão de Raff, nós nos desvirtuamos totalmente. É preciso uma cultura em bom estado de funcionamento, com estruturas societais capazes de se inspirar nos ditames da natureza, para servir de apoio a pais e mães na garantia das necessidades irredutíveis da criança.
Como e por que tantas dessas necessidades de nossas crianças não estão sendo supridas será tema dos próximos capítulos.